Eu tenho 20 anos, eu me chamo Letícia Rigoni e eu moro em Franca, no interior de São Paulo. E eu acho que o que me define, tanto como artista, tanto como pessoa, além dos meus ideais, além de tudo aquilo que eu acredito, eu acho que o que me define mesmo são os meus erros, essencialmente, e essa busca de estar sempre se aprimorando que esses erros proporcionam, né? Porque assim, eu acho que tanto como artista, tanto como pessoa, todo mundo erra. E especialmente como artista, eu acho muito difícil, pra mim, estar 100% satisfeita com o meu trabalho o tempo todo, sabe? Então, se eu olho pra algum desenho que eu fiz mais antigo, eu vou olhar pra ele e vou falar, nossa, eu podia ter melhorado isso, eu podia ter usado outra cor. E eu acho que essa busca de estar sempre se aprimorando, de estar sempre mudando, buscando mesmo atingir meio que uma perfeição, assim, né? Eu acho que é isso que me define. Então, eu fui criada com dois irmãos, então eu não tinha muito com quem brincar de casinha, de boneca ou coisa assim. E eu detestava brincar sozinha, porque eu acho que desde pequena, o que sempre me encantou na brincadeira é de estar você com outra pessoa criando uma história naquele momento, sabe? Tipo, ao vivo, assim, né? E eu acho que isso me encanta até hoje. E quando eu era pequena, eu não queria gastar esse momento contando história sozinha, assim, né? Eu não queria contar histórias para minhas bonecas, eu não queria que um, elas, como um objeto, me escutassem, né? Eu queria que outra pessoa escutasse, que outra pessoa conversasse comigo e me ajudasse a criar uma história, assim. Então acabou que eu fui. Acabei brincando muito com os meus irmãos de lutinha, a gente criava historinhas assim de, sei lá, coisas mágicas, assim, fantasia. Então eu acho que o meu território sempre foi muito esse, de contar a história, né? E até hoje eu gosto muito de contar e de escutar a história de outras pessoas. E o que me encantava muito mesmo, assim, era a parte de criação de personagem, né? Então, eu acho que o meu território é esse, criar personagem, criar história. Que eu gosto muito de olhar para uma pessoa, olhar para um personagem e ver o que ela tá vestindo, ver o jeito que ela fala, ver, sei lá, qualquer coisa assim e tentar saber de onde que ela veio, sabe? E eu acho que é esse meu território mesmo. Tenho muito sonho de estar podendo trabalhar com algo relacionado à criação de personagem ou um lugar onde eu possa estar ajudando a contar uma história, né? Seja em jogo, cinema ou ilustração mesmo. E eu sempre gostei muito da forma como as pessoas se unem para contar uma história, né? Se unem para criar um personagem e tudo mais. E eu queria estar muito trabalhando em algum lugar desses, onde o que predomina mesmo é a visão masculina, onde tem muito homem trabalhando. E eu queria poder trazer, assim, um pouco da minha visão enquanto mulher e de estar podendo inspirar outras meninas também nessa área. Mas eu acho que eu também sonho muito que com a minha geração e com as próximas, que elas sejam mais ligadas à arte no geral. E eu acho que isso já está acontecendo, né? A gente vê muitos jovens hoje em dia já mais antenados, assim, na arte, seja porque assistiram uma série, resolveram pesquisar mais sobre, que viram filme, tinha várias referências de arte também no filme. E eu acho isso muito bacana, porque eu acho que quando você tá próximo da arte, você se aproxima também de outras pessoas, né? Você se aproxima do cara que criou aquela arte, da mulher que esculpiu aquilo, e você acaba se aproximando, mesmo que inconsciente assim, de outras pessoas e passa a compartilhar a visão de mundos delas também, sabe? E pra mim aí eu acho isso muito legal, porque na arte você não precisa de palavras lá pra estar se expondo, pra estar compartilhando o que você pensa, né? E a gente que tá vivendo num mundo
com tanta imagem, com tanto vídeo, assim, né? Eu acho muito bacana poder dar voz a todo mundo, poder estar se conectando a várias pessoas, né? Então eu acho que esse seria meu maior sonho. Que as pessoas passassem a se apreciar mais, assim, né? Tipo, de olhar pra uma outra e entender o que ela quer passar. Eu acho que é isso. As minhas metas atualmente como artista é estudar um pouco mais a minha arte, tentar entender o que eu quero passar com aquilo, qual suporte eu quero passar aquela mensagem, o que aquela cor está representando. Eu acho que estudar um pouco mais a forma, as silhuetas mesmo do personagem, sabe, que eu tô trabalhando. E de um jeito que eu possa me encontrar mais na minha arte, porque eu acho que atualmente eu me sinto um pouco perdida quando eu tô criando um personagem e na hora de trazer eles pro público, de dar mesmo, entregar eles para o pessoal ver o que eles acham e tudo mais, eu me sinto um pouco perdida do que eu queria estar passando com aquilo. Então eu acho que eu queria, essa é uma das metas de tentar entender mais a mensagem que eu quero transmitir. E outra meta também como artista, enquanto artista brasileira, é até um pouco clichê, mas eu acho muito importante trazer a diversidade do meu país nos meus personagens, né? Porque se eu me baseio na realidade para poder criar eles, eu acho muito importante trazer a realidade de vários povos, de vários locais, né, do Brasil. A Bienal de São Paulo eu acho muito importante para todo mundo, porque é um suporte que dá voz para artistas de diversos lugares do país, que dá voz para vários povos também, sabe? Te dá uma oportunidade de ir lá e entender a visão de mundo daqueles povos, né? E eu acho isso muito importante ter esse espaço reservado para isso, porque apesar da gente ter internet, que também é um lugar vasto, enorme, que você consegue adquirir conhecimento, consegue entrar em contato com outros povos também, eu acho que a gente não faz uso disso dessa maneira, né? E eu acho que ter um lugar físico, assim, reservado só para isso, só para dar voz, para você apreciar o que aquela pessoa tem a dizer, você entender de onde ela veio e saber de tudo que ela passou, sabe? Pra estar ali, pra estar representando aquilo. Eu acho muito incrível você entrar em contato com isso, entrar em contato com a história que aquela pessoa te quer contar. E eu acho muito importante mesmo ter um lugar pra isso. E eu acho triste também, porque eu não vejo, especialmente em países mais no interior, assim, as pessoas nem sonham em ir num lugar assim, ou sequer sabem que existem, sabe? E eu acho triste, assim, saber que a arte pode trazer tanta coisa boa e mesmo assim é tão desvalorizada. Acho que a arte, tanto para mim quanto para outras pessoas, é uma coisa difícil de definir e para mim especialmente foi muito difícil eu falar eu sou uma artista, sabe, tudo mais, porque sei lá, até uns 15 anos eu pensava que a arte podia ser só aquelas estátuas gregas e aqueles quadros enormes. E hoje em dia eu vejo que não é bem assim, né? Eu vejo que muita coisa que a gente exclui, que a gente consome como entretenimento mesmo, é arte. Por exemplo, uma série onde teve trabalho de ator, teve trabalho de gente para criar o cenário, para criar a história, para criar o personagem. É sim uma forma de arte, porque vai te fazer refletir sobre alguma coisa, vai te fazer pensar. Você vai olhar para aquilo e vai pensar por que quiseram trazer aquele assunto naquela série, por que fizeram a escolha dessas cores e não dessas. Então eu acho sim que é uma forma de arte, assim como várias coisas que a gente está rodeado hoje em dia, né? Eu, por exemplo, eu quero muito trabalhar com videogame, alguma coisa assim, na criação de personagem. E eu acho sim que quando várias pessoas se juntam para poder apresentar uma obra que conta uma história, que vai te fazer te refletir, que tem o uso de forma, de linha, de cor e de tudo mais,
vai sim, é assim uma forma de arte, né? E tudo que te faça refletir, tudo que te faça pensar, que te remete a alguma lembrança sua, ou que vai te remeter a lembrança de outra pessoa, assim, sabe? Eu acho que é arte. E eu acho que é muito importante a gente não excluir nenhum suporte artístico. Porque hoje em dia a gente vive num mundo muito globalizado e a gente está a todo tempo rodeado de imagem. E eu acho importante a gente não excluir isso, porque é uma forma de você dar voz para pessoas de outros países, de outros cantos que você nunca imaginou que você poderia estar escutando, que você poderia estar compartilhando uma visão de mundo, né? Então eu acho que a arte é tudo que vai te fazer refletir, tudo que, sabe? E é muito importante a gente não excluir nenhum suporte. E, na real, a gente só aprender e retirar o máximo de experiência que a gente consegue disso. Eu acho que falar um pouco da minha arte é um pouco complicado pra mim, porque eu sinto que eu ainda tô patinando muito pra tentar descobrir o suporte que eu quero apresentar a ela, pra tentar descobrir o meu estilo e o que eu quero mesmo passar com os meus personagens, sabe? Além de uma história. E bom, atualmente eu trabalho com digital e eu vejo que é uma arte assim que as pessoas desvalorizam um pouco, porque elas acham que é fácil, né? Mas eu acho que tem a mesma dificuldade do que qualquer arte, assim, qualquer escultura, qualquer coisa que você estiver desenhando. E eu já passei por pastel, eu já tentei carvão, eu já tentei tintar óleo na tela mesmo. Acabei ficando muito tempo na aquarela, que eu acho que foi um dos meus grandes amores, assim, sabe? Eu acho que combinava muito com os meus personagens, porque eles são sempre muito delicados, eu acho. E muito fantasiosos. Eu acho que a aquarela traz muito isso, essa delicadeza e um pouco dessa fantasia para eles. E atualmente eu tô trabalhando no digital, mas eu ainda faço alguns manual, sabe? Na aquarela ou no lápis mesmo. E pra mim é muito importante, quando eu tô criando um personagem, entender o que eu quero passar com ele, né? Às vezes, quando eu quero passar uma história específica, pensar por que ele tá vestindo tal roupa, por que ele tá com tal objeto, os acessórios que ele tá usando, a expressão facial dele, se ele tem algum pet, assim, algum animal, por que ele tem esse animal, sabe? E eu acho isso muito legal de como que a arte você não precisa necessariamente usar palavras para poder, sabe, passar uma mensagem para alguém. E eu acho mais incrível ainda como que você consegue fazer isso com pessoas de outros países através de uma imagem que não estão falando a mesma língua que você, mas que vão olhar para aquela imagem e entender o que você está querendo passar. Então, se eu fizer um personagem tipo rico assim e querer adicionar um objeto, sei lá, dourado nele, encher ele de adorno, com certeza outra pessoa de outro lugar do mundo vai entender que aquele personagem tá ostentando, sabe? E não tem nada escrito assim. Eu acho isso muito da hora, a arte. Então, quando eu tô desenhando um personagem, eu me preocupo muito no que eu quero, no que ele vai ser, né? Então, eu me preocupo muito com o tipo de objeto que ele vai estar usando, sabe? E eu acho que mais importante que isso é buscar referência, assim, em outros lugares do mundo, em como as pessoas veem isso, especialmente aqui no Brasil. Tem muitas vestimentas legais, seja ritualísticas, seja, sei lá, só normais, assim, pra ostentar mesmo. E eu busco muita referência nisso e eu tô sempre tentando fazer, quando eu tô criando meus personagens, trazer um pouco disso, sabe? Um pouco da realidade pros desenhos, porque todos eles parecem ter saído de outro mundo. Mas se você parar pra analisar, todos eles têm características reais, assim. Tem roupas que você poderia ver alguém usando, tem animais que você poderia ver em algum lugar, sabe? E eu acho que pra mim o aspecto mais importante nos meus desenhos é isso, é trazer é juntar o fantasioso com a realidade de um jeito que você consiga entender o personagem, né? Se ele é rico, se ele é pobre, se ele
de onde que ele veio, se ele é um personagem mau, se ele é ruim, se ele, sabe? E é isso que eu tô sempre buscando estudar e trazer cada vez mais pros meus personagens.